para depois colocar no sistema para vocês. Deixa eu só liberar aqui. Beleza. Ó, então começamos a gravar a aula de hoje, gente, dia 14, 19 e 9, começando a aula online aqui com vocês. Nós já todas as semanas estamos conversando, acho que vocês já estão acostumando com essa nova rotina. Espero que todos estejam tranquilos em casa, se cuidando e estudando, né? Sem perder o ritmo, que eu sei que o home office muitas vezes faz a gente ficar com um ritmo diferente, né? E a gente tem que se adaptar com essa nova realidade. A gente não sabe até quando esse processo vai seguir. E hoje, já com 19 alunos, eu vou passar para vocês. Depois, se tiver mais alguém para compartilhar essa informação, pode compartilhar, tá? Eu vou informar para vocês como que vai funcionar a nossa B1, nossa avaliação. Não sei se vocês lembram, mas semana que vem, na terça-feira, é feriado, dia 21, né? Então, dia 21, nós não temos a aula online. Nós temos esse feriado. Só o pessoal do dia 22 em diante tem aula normal. Vocês, então, apesar de estarem em casa, também não terão aula, porque feriado é feriado, né? Mesmo no home office. Então, fiquem atentos que eu não vou mandar link na terça-feira para vocês, tá? Deixa eu liberar aqui mais um. A Paloma, beleza. Então, o que acontece? Como que vai funcionar a prova de vocês, gente? Vai ser uma prova, eu acho, super tranquila para vocês fazerem. É uma prova online. Quando a prova é virtual, você tem condições de consultar, por exemplo, né? Coisa que numa prova presencial não seria possível. Então nós preparamos todos os professores prepararam provas online para vocês, e as provas são bem simples, diretas, focadas no conteúdo da matéria, focando como se fosse uma prova presencial, mas tem a vantagem de ter mais tempo para fazer em casa. Então, teoricamente, eu acho que vai ser um processo tranquilo para todos, tá? Como que vai funcionar a prova, gente? É uma prova virtual de alternativas que eu fiz, com base no conteúdo que nós vimos nos 2 primeiros capítulos, e vocês já exercitaram, inclusive, na atividade de revisão. Eu vou dar uma repassada com vocês hoje. Então, são questões de múltipla escolha, rápidas, é uma prova que você não demora nem meia hora para fazer, é muito tranquila. É uma prova de conteúdo diversificado de cada capítulo. Vocês consultando os capítulos, fica facinho para fazer em casa sem pressa, tá? A prova, deixa eu começar aqui a liberar até minha tela para vocês. A partir desse momento eu não consigo ver a galera, tá? Então vocês, se alguém reclamar que eu não aceitei, é só momentaneamente, tá? Tá aqui a minha tela, 20 alunos aqui agora. Como que vai funcionar, gente? Dentro da área do AVA de vocês, se eu preciso que vocês fiquem atentos lá, a minha área é um pouco diferente da de vocês, mas dá para visualizar mais ou menos. Eu tenho as matérias aqui, vocês devem ter também, e nós temos a nossa matéria, Planejamento e Inteligência de Marketing. Clica aqui na disciplina de vocês, que no caso é a nossa aqui. Foi parametrizado e organizado para sempre ficar na seção 1, tá? O conteúdo de avaliação, prova, link da nossa web aula, tá? Então é sempre na unidade 1, seção 1. Entrando aqui, eu já até coloquei, ó, um link da avaliação B1 de vocês, para a turma de terça-feira. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui, ó. Eu vi um barulhinho aqui, Carolina. Então, voltando aqui ao AVA, vocês vão na unidade 1 de vocês, seção 1, tem lá, avaliação B1. Já até acabei de colocar lá para vocês. Do lado da nossa aula ao vivo, a gente tem a aula ao vivo, link lá para quem quer entrar, e tem a avaliação B1. Clicando na avaliação B1, clicando aqui, vocês vão ver aqui, ó, segue o link da avaliação que poderá ser realizada por vocês entre esses dias 21/4 a 28/4, ou seja, a partir do feriado, terça-feira, e vocês têm 7 dias para fazer essa prova. Pode fazer com calma, não tem pressa, só que depois do dia 28 já some do ar, então não vai ter mais como fazer. Então tem que fazer do dia 21/4 ao dia 28/4. Tem um linkzinho lá, já está até habilitado, tá? Eu falei, basta clicar no link e responder com calma e enviar pelo sistema. Se vocês clicarem hoje, por exemplo, ó, vou clicar aqui, ó, o que ele vai aparecer? No momento, esse formulário não está aceitando respostas, porque ele não foi configurado para funcionar agora. Ele só vai funcionar à noite do dia 21/4. Então, depois das 19 horas, na realidade. E vai ficar
liberado para vocês durante 7 dias. Vocês vão responder com calma, direitinho, só não pode esquecer de enviar para mim a prova direitinho, sem nenhum problema. Deixa eu voltar. Alguma dúvida, gente, quanto à prova? Alguma coisa que eu possa informar mais para vocês? Professora, Solange. Só na unidade 1, né, professor? Peraí, quem que falou? A prova vai estar disponível só na unidade 1, né? É a Solange? Isso. Para mim o link não entrou ainda. Então, para ninguém. Você já viu o link aí? Tá. Eu só coloquei ele aí, mas ele só vai funcionar no dia 21. Então, nem aqui não tá. Não é na unidade 1, seção 1? Isso. Não tá. Você tá na minha matéria mesmo? Será, Ana? Planejamento e inteligência de marketing. Deixa eu ver. Acabei de atualizar aqui, ó, seção 1. O que aparece na seção 1 para você aí? Aula ao vivo toda terça-feira, que são 2 vezes que tem aqui. Isso. Só isso que aparece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque vai que deu alguma complicação, né? Uma hora eu atualizei, sumiu, depois eu atualizei e apareceu de novo. Dá um F5 aí, ver se aparece. Peraí. Avaliação B1, PC. Agora entrou. Então às vezes algum negocinho que dá no sistema, mas aí eu acho que aí depois vai aparecer. Aí você clica aí, tem um linkzinho, tá? Só que esse link, como eu falei, ainda não tá funcionando. Ele só vai funcionar no dia 21. Tá bom, e, então. E é legal que vocês já peguem essa manha, porque já foi validado com todos os professores. Então, tem professor que vai dar prova dissertativa, cada um tem seu método, né? O meu vai ser uma prova de 10 questões, múltipla escolha, bem fácil, tranquilo, vocês respondem e me mandam via sistema. Ela já corrige até automaticamente. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida, alguém, gente? Tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, se alguém tiver. Professora, eu tenho. É Luana. Ô, Luana, pode falar. Essa prova, como ela vai ser online, a gente clica nesse link, aí vai abrir a prova, é como se fossem os questionários que tem no AVA, mesmo que a gente geralmente costuma responder, as dissertativas, isso. E ele corrige automaticamente, ou a gente tem que esperar o senhor... Não, ele vai ter que esperar. Ele corrige para mim. Eu não vou ter que corrigir a prova, mas vem o resultado para mim e eu lanço. Tá. Ele vai vir para mim o resultado. Já publica nada. Não, ele vai publicar em 1 semana, gente. Até uma coisa importante, tinha esquecido de falar. O último dia, eu sempre tenho que estar um dia online para tirar dúvidas, né? E no caso, o dia que nós temos aula dentro do prazo é o dia 28. Então, no dia 28, eu vou estar online aqui com vocês, que terça-feira que vem é feriado, né? Aí na outra terça eu estarei online e o link ainda estará habilitado. A prova é o último dia de execução, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar ao vivo comigo no dia 28. Nós não vamos ter uma aula, eu vou ficar com um plantão de dúvidas da prova, até todo mundo encerrar. Aí, encerrando, eu já começo a jogar todos os trabalhos e todas as notas da prova no sistema do AVA para vocês. Aí já aparece. Tudo bem? Professora, posso tirar uma dúvida? Deve. Deixa eu te falar rapidinho. O senhor recebeu o meu e-mail com vídeo? Com link? Conseguiu acessar ou não, Thalita? Thalita eu recebi. Recebi sim dessa turma praticamente de todos. Tá, beleza. Um outro que não. Beleza, obrigada. Pelo que eu observei dessa turma, só não recebi de quem não tinha ido nem nas aulas presenciais. Tá, beleza. Deu certo, então, pelo link. Deu, e eu adorei o videozinho de vocês, viu? Ô, professor. Eu vi vários talentos surgindo, viu, nessa meu marido está falando que ele que me ajudou a gravar, entendeu? Quer ter algum mérito em si. Ele que fez a coordenada, né, a direção, né? Com certeza. Eu tenho certeza que eu estou plantando uma sementinha para todos virarem produtores de conteúdo aí com o tempo, né?
Obrigada. Nada, que isso. Professor, Oi. ô professor, eu não consegui fazer pelo link, aí te mandei lá pelo Messenger, você recebeu? Recebi também. Eu recebi de todo quanto é forma, gente. Tem gente que mandou via aplicativo, gente que subiu o link e mandou o link, é uma mais fácil, né? Se mandar pelo ficou Gmail, ele já pesado. sobe. Se mandar pelo Gmail, ele já automaticamente já sobe na nuvem, né? Mas tranquilo, Tá. fica ligado que eu recebi sim. Quanto a isso, Fechou. podem ficar tranquilos, gente. Eu só preciso que vocês fiquem atentos à prova, viu? Não pode perder data, complicar direitinho, que é uma prova diferente que a gente tá fazendo aí, né? Primeira experiência aí que a gente está fazendo. Quem sabe no futuro não seja tudo digitalizado, questão das provas, que eu acho que é uma vantagem. Mas, por enquanto, é uma ação excepcional aí para todos, né? Tem mais alguma dúvida, galera? Outra dúvida. Eu tenho. Pode falar, Luana. Professor, se por acaso esse link ele apresentar algum erro, como que a gente faz para entrar em contato com o senhor? Se a gente só tem uma semana para realizar essa prova e o último dia que o senhor vai falar com a gente é dia 28, acho que é o prazo limite, né, para entregar a prova. Isso. Manda uma mensagem via aplicativo para mim, eu dou uma olhadinha. Então Só na tá bom. terça, terça não, mas quarta eu vejo para vocês. Não, sim, tá bom, obrigada, professor. Tá bom? E vai ser a semana de provas. A gente vão ter semana toda, não sei quem tem aula de segunda-feira, por exemplo, vai ter aula todo dia de professores diferentes. Então, acho que se já fizerem aula na segunda, vocês vão ver como que funciona, como que é o processo. Mas eu achei muito prático, viu? Muito prático. Acho que para vocês também será bem fácil de fazer, não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para fazer pelo celular também. Então é bem tranquilo. Eu acho que vai ser uma boa experiência para todos. Só não pode esquecer de enviar. Tem que enviar certinho. Aí é legal que eu vou estar no último dia, eu vou ver exatamente a quantidade de pessoas e eu confirmo, né, com vocês, recebi de tal pessoa, para não ter nenhum tipo de mal entendido, né? Mas acho que vai dar tudo certinho. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Acabou as dúvidas? Então, beleza. Vamos lá, galera. Então, hoje a proposta, vocês já terminaram 2 capítulos, né, de estudo. Eu vou fazer uma revisão aqui com a galera. Deixa eu liberar aqui o Gabriel, que está chegando. Vou fazer uma revisão aí com a galera dos conteúdos que a gente viu até agora, para ficar mais prático na hora da prova, vocês conseguirem um bom desempenho, que eu tenho certeza que essa turma vai se sair muito bem aí dentro do conteúdo proposto. Ó, liberei aqui. Então vamos lá, galera. Vamos começar o debate de hoje. Vou fazer um apanhado de todo o nosso conteúdo. Como eu falei, a mente do profissional de marketing sem manter nada. Eu acho que vocês estão acompanhando o noticiário de hoje. Hoje nós tivemos o maior índice de registros de mortes pelo coronavírus. É o primeiro dia que nós passamos de 200 mortes. Então, deu um salto significativo hoje. Chegou a aumentar 15% só hoje. Só nas últimas 24 horas, né? Então, é um dado bem alarmante. Então, a gente tem que se cuidar dentro do possível, né? Não sei se vocês já têm colegas e amigos que foram contagiados com coronavírus. Eu já tive alguns conhecidos. Graças a Deus, ninguém teve um problema muito sério, mas teve muita gente que ficou já internada e teve uma situação bem tensa. Então vamos se cuidar direitinho, ficar atento. Todos os dias nós temos noticiários, apesar do debate político, é importante a gente ficar atento todas as ferramentas possíveis para a gente se cuidar, se precaver um pouco mais. Então, é legal a gente estar acompanhando todo esse processo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, gente, para ficar mais fácil a gente falar sobre os capítulos em si. Estou entrando aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né, galera? Tá aparecendo para vocês, né? Só dá um salve aí, se alguém... Sim. Tá sim. Aí. Sim. Beleza, pessoal. Esse é o nosso livro, que nós vimos até agora. E é importante que vocês entendam que o conteúdo da prova, ele cairá completinho esses 2 capítulos. Então, nós teremos questões de todos os capítulos, tá? Então, se vocês quiserem... Se bem que vai ser com consulta, basicamente, mas vocês vão poder analisar com calma todos esses capítulos, verificando a resposta com muita tranquilidade. Na evolução desses capítulos, a gente fez várias atividades, eu vou pontuar as que faltam para vocês, mas analisamos alguns conceitos-chave, né?
Quando eu falo para estudar para uma prova, é muito importante que todo mundo busque a sua forma de estudar, né? Existe uma coisa chamada espiral do conhecimento, que a espiral do conhecimento é basicamente como funciona nosso sistema cognitivo, né? Nosso sistema cognitivo funciona aprendendo de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Basicamente, nós temos um processo de esquematização de informações que não é igual para todo mundo. Tem gente que aprende de um jeito, de forma fácil, e tem gente que aprende de outro jeito, de forma mais tranquila. Tem gente que lendo aprende mais, tem gente que ouvindo aprende mais, tem gente que fazendo aprende mais. Então, cada um tem o seu método, né, para esquematizar as informações no seu cérebro. Quando a gente esquematiza as informações, a gente passa por um processo de validação dentro da nossa experiência e depois a gente consegue ter sucesso absorvendo a informação de uma vez. Eu sempre relaciono isso quando a gente está aprendendo a dirigir, por exemplo. Quando a gente começa a fazer aulas na autoescola, chega um momento no começo que morre tanto o carro que você fala, poxa, nunca vou conseguir aprender isso. É uma coisa que não é para mim, não nasci com esse dom. Na realidade, deixa eu só liberar aqui. Na realidade, não. É só simplesmente que a gente não tem o costume, né? E a gente só vai aprender mesmo quando a gente pega na prática, sozinho, sem ninguém falar nada, e a gente deixar morrer, relutando, continuando, aí você consegue aprender a altura da embreagem, você aprende como guiar um carro, ter uma visão mais 360 graus, só fazendo mesmo. Então, quando o sistema cognitivo, ele tem um processo de validação que às vezes ele demora, mas de repente ele valida e você aprende. É a mesma coisa com textos, com materiais de escola, com cursos públicos, né? Uma coisa que eu sempre oriento as pessoas fazendo é o que a gente chama de mapa mental. É que eu gosto de utilizar o modelo de uma árvore sempre. O que é um mapa mental? É você tentar fazer desenhos em cima do conteúdo que você aprende de uma forma que só você entenda de forma familiar aquele desenho. Eu costumo, por exemplo, desenhar uma árvore e colocar frutos com o nome dos conceitos. Então, por exemplo, eu puxaria um galho dessa árvore e escreveria análise PEST. E nesse galho da análise PEST eu escreveria os frutos, que serão políticas, economia, social e tecnológica. E assim eu vou absorvendo os conceitos quando eu estudo. E eu sempre digo como um macete para todo mundo, uma forma legal, criativa e bacana de estudar. Então, a primeira coisa que a gente viu lá na frente foi a análise PEST. O que é análise PEST? É como um profissional de marketing pode analisar o seu ambiente externo. E o ambiente externo é o ambiente político que a gente vive, o ambiente econômico, os conflitos sociais e os conflitos tecnológicos, né? As mudanças e os impactos que a tecnologia possibilita para a gente. Então, a estrutura tecnológica que a gente tem, ela diz muita coisa de como a gente pode desempenhar uma grande função. A gente foi evoluindo, análise PEST direitinho, evoluindo todo o processo, debateu essa aula basicamente disso, e falamos que os fatores externos, eles se dividem entre variáveis que são controláveis por nós e não controláveis. Então, por exemplo, o ambiente interno eu posso controlar muitas vezes na minha empresa. Eu regular a minha equipe de trabalho, eu parametrizar meus processos de produção, eu escolher os melhores produtos para trabalhar. Isso são variáveis que eu posso controlar. Só que existem coisas que eu não posso controlar, que são as variáveis incontroláveis. O próprio Covid-19, que a gente está vendo agora, impactou todo o mercado acionário, toda a questão econômica, né? Então é uma variável que veio, que ninguém esperava, que ela transformou todo um universo que a gente observa, que impacta as nossas vidas, né? Inclusive está gerando uma sequência de crises, se vocês observarem. Primeiro é a crise de saúde pública que a gente está vivendo. Então, o Covid impactou uma crise de saúde. Depois da crise de saúde, ela está desencadeando uma crise institucional e política, que é uma crise entre embates entre a presidência da República, o legislativo, alguns quadros da sociedade, associações. Então, é uma crise institucional também. E nós temos, depois disso, uma crise econômica, que já começou a apertar e vai apertar ainda mais, que ela abala a vida de todos nós. Depois de uma crise econômica, pode gerar uma crise social, que é a miséria, né?
de muitos setores da sociedade. Então, são variáveis incontroláveis que influenciam o papel do profissional de marketing quando a gente trabalha com inteligência, né? Então, a gente foi evoluindo nesse capítulo, né? Falamos de algumas observações da análise PEST, como é importante a gente analisar. Falamos da questão do market share, né? Que é uma fatia do mercado que a empresa ocupa. Então, foi uma forma da gente analisar. Falamos da análise SWOT também, que é também uma análise externa, né? Que a gente consegue analisar vários setores, que eu até brinco que o pessoal de administração não aguenta mais, né? Todo mundo ouve falar de análise de SWOT o tempo todo, em várias matérias, né? Deixa eu liberar aqui o Júlio só. Em várias matérias, tal. Deixa eu só printar aqui a tela, que eu tenho que sempre demonstrar a galera que está online aqui. Deixa eu só salvar aqui. Sempre o máximo de alunos que a gente conseguir aqui participar. Voltando aqui. Beleza. Então, análise SWOT, que todo mundo já está acostumado, que fala de vários fatores, de forças, ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça. Então, a gente falou isso aqui nas matérias ainda presenciais, nos encontros presenciais. Tivemos os desafios, tal, que vocês fizeram, e teve as questões que vocês começaram a responder para a gente. Depois, logo em seguida, nós falamos do modelo de Porter, né? Que vocês lembram que a gente brincou que não é Harry Potter. É o modelo de Porter, é um grande pesquisador que desenvolveu uma teoria, um modelo que codificou o que a gente chama de 5 forças, que foi batizado como 5 forças de Porter mesmo. Que ele fala que são os impactos que o cenário externo pode desencadear em uma organização. E nós temos aqui, acho que até uma tabelinha aqui, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Das 5 forças de Porter para ficar mais fácil da gente entender. O poder de barganha que os fornecedores têm como empresa, o poder de barganha que os clientes têm como empresa, a ameaça de novos entrantes no mercado, a ameaça de produtos substitutos e a rivalidade que nós temos com os concorrentes. E a gente falou, por exemplo, do exemplo da Nokia, né, para vocês, né, a gente sala de aula. É uma forma bem de a gente entender como que as coisas desenrolaram. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Tem um vídeo muito interessante da Accor. Não sei se vocês já chegaram a ver. Pesquisas no... Aqui, ó, rede Accor. Peraí, deixa eu só liberar aqui. Aí, agora que a galera tá chegando aqui na nossa aula, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Não é aqui, não. Beleza, deixa eu só entrar aqui. Tem uma tabelinha bem louca aqui, ó. Beleza. Ó, isso aqui é interessante. Eu vou mostrar para vocês rapidamente esse vídeo. Deixa eu só passar aqui, ó. Que é uma clara demonstração de como o mercado de smartphones mudou desde 2008, tá? Acho que vocês estão conseguindo visualizar minha tela aqui, ó. Tá todo mundo vendo, né? Sim. Você vê que a Nokia é uma empresa finlandesa, tá? E ela liderava o mercado de smartphones em 2009, por exemplo. Vamos ver a evolução desse cenário até hoje. Pronto, a Apple passou, ó. O iPhone, a Samsung, acho que muitos de vocês têm celulares Samsung. Aí começa uma guerra desenfreada entre Apple e Samsung. Aí o iPhone começa a reinar e aquela briga com a Samsung desenfreada.
As empresas chinesas começam a se aproximar cada vez mais. A Apple parece que ficou para trás, mas domina novamente. E parou. Vemos que a Apple caiu para terceiro aqui até 2019, né? Então é bem interessante esse vídeo, mostra bem como funciona essa guerra. Então, ou seja, o tempo todo no mercado da tecnologia, a gente observa uma série de novos produtos que vão entrando no mercado e mudando a forma que a gente... Deixa eu só fazer mais um print aqui. Aumentou a nossa galera aí. Beleza. Vai mudando muito e a tecnologia demonstra de forma muito rápida como que os novos entrantes no mercado vão ganhando sucesso e substituindo com novos produtos, né, novas tecnologias que vão ganhando cada vez mais notoriedade no mercado. E nos smartphones são bem interessantes, a gente consegue ver bem essa evolução rapidamente. Então isso foram as forças de Porter, nós vimos, né? Fizemos exercício em sala de aula também, e foi evoluindo aqui na sala de aula. Então vamos passando aqui. No capítulo 1.3 nós falamos das visões baseadas em recurso, né? Também foi aula presencial. Então depois da análise PET, análise SWOT e das forças de Porter, o modelo VBR a gente debateu em sala de aula ainda. O que é nada mais, nada menos do que o modelo VBR? É analisar as empresas com base nos recursos envolvidos nela, né? Nas competências, né? Então a gente entende, por exemplo, quando a gente analisa por essa visão, que analisando os recursos da empresa e o que ela tem de competência no seu quadro de equipe, a soma disso ela dá uma vantagem competitiva no cenário. E o modelo VBR é uma forma de você analisar suas estratégias de marketing, ver o que você tem de positivo dentro dos seus recursos e criar as possibilidades. Aí nós falamos de dois conceitos, né? Até do stakeholder e da cocriação de valor, né? Cocriação de valor é quando você trabalha junto com o seu público para desenvolver algo novo, um valor novo na sua empresa, uma possibilidade de novos serviços, né? E o stakeholder, dentro da ótica do marketing, são os indivíduos, os grupos, né? De nosso interesse, que dialogam com nossa empresa. Então, se eu quero vender, por exemplo, patins, os stakeholders são pessoas que são adeptas à prática da patinação. Então, esse é o nosso público-alvo, é assim que a gente trabalha. Em outras disciplinas, como planejamento estratégico, tem outro tipo de conceito, né? Agora, dentro do marketing, o stakeholder é o nosso público-alvo sempre. Aí nós fizemos essa tabelinha, que é a visão baseada em recurso, também segue o modelo VBR, só que é o que a gente chama de VRIO, né? Ou análise VRIO, que é uma tabelinha básica para a gente analisar, por exemplo, o V é de valor, o R de raridade, o I de imitabilidade, na realidade, né? E o O de organização. Quanto mais a empresa tiver tudo isso aqui, dentro do seu hall de serviços e produtos, ela tende a ter mais sucesso e mais vantagem competitiva. Então, por exemplo, o produto que eu tenho é um produto que tem valor? Não, por exemplo, é ruim. Então, não é raro, é difícil, não tem nem como avaliar essas outras questões, é uma empresa em desvantagem. Agora não, é um produto que tem valor, só que não é raro. Então, ela tem uma igualdade. É aquela pessoa que vende mais do mesmo, né? Eu vendo sorvete de carrinho num lugar que outras pessoas vendem sorvete com carrinho. Então, eu tenho valor, né? Aquele produto tem valor, mas ele não é raro. E assim, sucessivamente. Então, se eu tenho mais indicadores, sim, eu tenho mais vantagem competitiva, né? É difícil de imitar? Sim. Se for difícil, eu tenho uma vantagem competitiva não aproveitada se eu não tiver organização. E se eu tiver bastante organização, eu tenho uma vantagem de longo prazo, aproveitada no longo período, né?
Então, basicamente é isso. Uma análise VRIO é bem famosa, a gente analisa os nossos recursos e o que a gente pode desenvolver. Até aí, tá tranquilo, gente? Eu tenho alguma dúvida sobre esses dois conceitos? Tranquilo, professor. Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Aí depois nós falamos nessa aula de matrizes, né? Falamos da matriz BCG, da Ansoff e da matriz GE, da General Electric. Fomos evoluindo aqui, a maioria já viu. Tem essa tabelinha do ciclo de vida de um produto, que começa pela introdução, crescimento, maturidade e declínio. É uma tabelinha muito comum na área de administração de empresas, que você observa que para você conseguir manter o topo, né, você tem que inovar, criar, desenvolver novas práticas. Aí você consegue mudar um pouquinho esse cenário e evoluindo, melhorando o seu portfólio de produtos, e avaliando como que você consegue realmente ser mais criativo. Nós vimos a matriz BCG, que é muito famosa também nos estudos do marketing e também em outras matérias de administração, que falamos do produto estrela, da vaca leiteira, do abacaxi e do em questionamento, né, que é o que a gente não sabe o que pode virar um produto novo, um serviço novo. Muitas vezes ele pode virar um excelente produto rentável, né? Ou ele pode simplesmente virar um abacaxi e a gente ter dificuldade de trabalhar. Aí aqui a gente analisa o crescimento do mercado e a participação que a empresa já tem nele, né? Então a gente foi evoluindo sobre isso, falamos, né? Eu não vou entrar muito nos méritos, né? Aí depois nós falamos da matriz Ansoff, que fala dos cenários. Eu sempre falei das tabelinhas, começar por fora, dar uma analisada, né? Cenário atual, novo. Aí você cruza atual com atual, novo com novo. Aí você começa a analisar. Se o produto estiver em fase de penetração de mercado, né? O mercado, ele está no mercado atual ou é um novo mercado? Se for um novo, ele vai desenvolver o mercado. Se for atual, ele tem que aprofundar no mercado. E assim sucessivamente, né? O produto é novo, então tem que desenvolver o produto. É um novo produto num novo mercado, né? Porque eu estou diversificando os públicos de consumo. Então, é uma matriz interessante para a gente trabalhar também, assim como a matriz GE, que analisa a atratividade da indústria, se é baixa, se é média ou se é alta, e a força que eu tenho na minha empresa, se é alto, se é médio, se é baixo. Dependendo de como eu cruzo aqui os dados, eu posso determinar um estágio que eu estou, uma estratégia que eu vou trabalhar, né? Nessa aula a gente falou dessas 3 matrizes também, tranquilo, nada muito profundo, mas o pessoal de administração principalmente já viu bastante esses conceitos, né? Aí fomos evoluindo, referências aqui e tal. Aí entramos no segundo capítulo. O segundo capítulo ele fala mais de comportamento, né? É uma área do estudo que eu gosto bastante, o comportamento do consumidor, como que a gente pensa, como que a gente interage, né? É um momento em que a gente começa a olhar para si mesmo e tentar entender como que o nosso cérebro funciona na hora que eu vou executar uma compra, né? Poxa, como que funciona o meu processo? Será que eu sou tão compulsivo? O que me amolece o coração e o bolso na hora de gastar? Neste momento, o comportamento do consumidor, eu consigo analisar aspectos psicológicos, estratégicos, como que eu consigo entrar na mente daquela pessoa para que fortaleça o processo e a indução de compra. Então, quando a gente estuda comportamento do consumidor, não tem como não falar de Freud, de Jung, de percepção de cultura local, de subcultura, de valores intrínsecos de cada população. Então é muito interessante, falamos de nacionalismo, não tem como fugir muito disso, porque o aspecto do consumo é um aspecto amplamente psicológico e também é um aspecto sociológico também, né? Como que a gente interage, muitas vezes a gente não está pensando em comprar nada. Aí você vê que um colega acabou de comprar e teve alguma vantagem com aquele produto. Você fala, poxa, por que eu não tenho? Vou lá e quero comprar também. Aí o vizinho fez uma viagem que você gostaria. Você vê, você olha aquela viagem e tem interesse em viajar para lá. Não estava nem cogitando. Então é um capítulo muito interessante para a gente refletir como que funciona o nosso comportamento, né? E a gente falou muito sobre ele, foi evoluindo e tal. A gente falou, por exemplo, como funciona a tomada de decisão de consumidor, né? Vai evoluindo aqui. Por exemplo, todo o processo de tomada de decisão, ele passa por um momento que nós reconhecemos a necessidade de alguma coisa, então reconhecimento de um problema.
a gente começa a buscar informações a respeito daquela coisa. Eu preciso trocar de celular, onde que eu vou comprar, como que vai ser? Eu começo a buscar informações, eu começo a avaliar as alternativas possíveis, até escolher o produto específico que eu vou trabalhar, que eu vou comprar. Na publicidade, a gente sempre provoca, né, a questão de reconhecer um problema. Às vezes você não tem um problema, eu reconheço. Por exemplo, o iFood, eu tenho certeza que à noite, quem tem um iFood instalado no celular hoje, mesmo que não está pensando em pedir nada, ele veio uma notificação, olha, um cupom de desconto. Isso é por quê? Porque ele vai gerar um problema. Ele não tinha gerado, você nem estava pensando, às vezes nem estava com fome, aí vem um probleminha lá plantado pelo marketing, né? Isso faz parte das estratégias que costumam dar muito certo. Então, o processo de decisão nosso é muito estimulado pelo processo de compra nosso, né? De comportamento. Então, fomos evoluindo nesse capítulo aqui, vamos passar aqui rápido, até entrar na cultura do consumo. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de valores enraizados, né? Tudo que a gente, como que a gente trabalha, como que são nossos hábitos de consumo, né? E nós fomos evoluindo o tema até que a gente falou da cultura e da subcultura, né? Esse universo mais amplo seria a cultura que a gente vive, nosso país, nossos hábitos nacionais, nossos costumes sociais do entorno, então os valores intrínsecos que nós temos, né? Então, vários aspectos nossos, hábitos que nós temos, e nós já estão enraizados no nosso hábito de viver, a nossa cultura habitual. As subculturas são desmembramentos dentro da própria cultura que tem elementos muito diferentes, mas que nós, profissionais do marketing, precisamos entender. Por exemplo, o movimento hippie, movimento punk, movimento vegano. Aí nós temos, por exemplo, regionalismo gaúcho, nordestino. São diferentes, né? A forma de eu chegar e trabalhar culturalmente uma campanha publicitária, uma campanha de marketing, ela vai mudar conforme a subcultura do público que está localizado. E a gente vai entrando nesses conceitos. E a gente falou muito disso. E falou da antropologia, né? A antropologia, por exemplo, é o estudo da sociedade por meio da cultura. Então eu posso ir para uma tribo indígena e analisar os aspectos, os vasos antigos, a pintura, o idioma e tudo mais, e eu consigo entender os hábitos culturais daquela civilização. Então a antropologia é o estudo do homem por meio da cultura, né? Engloba toda a sua origem, toda a sua evolução. Foi um assunto bem debatido aí desse capítulo. Aí tem sempre as questõezinhas finais que vocês fizeram, tal. Aí nós falamos do estilo de vida do consumidor, né? Como que funciona esse processo, como que a gente pode entender. Aí tem uma tabela aqui enorme aqui que foi passada, que ela fala dos fatores que influenciam o comportamento do consumidor, né? Então, por exemplo, nós temos fatores culturais, fatores das culturas, subcultura e das classes sociais que a gente vive. Isso é um fator cultural forte que influencia nosso comportamento. Da mesma forma que temos os fatores sociais, os nossos grupos de referência, né, que a gente segue, a família que dita muita coisa, os papéis, as posições sociais que a gente ocupa, ditam basicamente como a gente se veste, como a gente consome, né? Os fatores pessoais, né? A idade, o estágio de vida que nós estamos. Tem algum momento na nossa vida que os prazeres mais simples são mais importantes, mas tem épocas que a gente quer gastar muito para ser feliz, né? Você observa que muitos adolescentes compram um tênis de R$1.000, R$2.000, mesmo que gaste o salário inteiro e se divide o ano inteiro. Então, o estágio de vida que as pessoas estão dita muito como que a gente demonstra o nosso comportamento, né? Deixa eu voltar aqui. A ocupação que nós temos, o emprego que nós temos, as condições econômicas, o dinheiro, não tem como separar isso, né? O dinheiro é um fator que influencia o nosso comportamento também. O estilo de vida que nós temos, a personalidade. O estilo de vida, por exemplo, você fala para um surfista o que é felicidade, o que é importante, ele vai falar que é pegar a melhor onda. Não vai ser, por exemplo, comer o prato mais caro em um restaurante, né? Então, o estilo de vida que nós temos dita muito, assim como a nossa personalidade. A gente tem uma personalidade que exige um luxo um pouco maior no consumo, tem gente que tem uma personalidade mais minimalista, né?
E nós temos também os fatores psicológicos, que a publicidade atua muito, que a gente busca cutucar o tempo todo. A motivação da pessoa para comprar, a capacidade de percepção para as suas necessidades, o interesse de aprender coisas novas, as crenças e atitudes psicológicas de cada um. Tudo isso influencia, são fatores que mexem com a cabeça do nosso comprador, né? Então a gente foi evoluindo bastante nesse cenário, falamos de alguns conceitos psicológicos, tal. Evoluindo, até chegamos no último capítulo, que foi na aula passada, que a gente falou de comportamento do consumidor online, né? Como que funciona todo esse comportamento no ambiente virtual. A gente falou da Web 1.0 e Web 2.0. Basicamente as duas. A Web 1.0 é aquela que a gente conhecia, dos portais da conexão de escada, uma forma mais engessada, né, de acesso. A 2.0 já é totalmente interativa, já tem muito mais comércio envolvido, né? A gente perde o medo de comprar pela internet. E a gente falou de algumas ferramentas, essas características que a internet possibilita para a gente. O e-mail, por exemplo, que é uma mensagem eletrônica direta. Um site, que é um local que você identifica a sua empresa com a sua estrutura, com recursos. Até eu falei que só um site por ter não diz muita coisa, né? Hoje o site ele precisa ser uma ferramenta de vendas. Ele precisa ser muito mais amplo do que a gente conhece. Então, quando você vai... primeira coisa, ter um site, você precisa ter um domínio, né? Não sei se acho que eu não entrei com vocês aqui, ó. Se vocês quiserem registrar um domínio de um site, por exemplo, o site correto é esse aqui, ó, registro.br, já que vocês estão vendo aqui, ó. Você pode testar um nome. O que é um domínio? É um nome www. Tal. Por exemplo, eu posso pôr a empresa batata.com.br, por exemplo. Dou um enter. Eu consigo ver se está disponível. Não está. Outra empresa já registrou. Então, se eu quero montar uma empresa com nome que ninguém tenha, eu preciso registrar um domínio que ninguém tenha. Então, um nome diferente, alguma coisa que dê disponível. Ah, legal, gostei, está disponível, eu vou registrar. Custa R$40 por ano. É assim que se registra um domínio. E o site, basicamente, ele segue esse domínio. Falamos de redes sociais, né? Que até falei para vocês, mostrei várias redes sociais aqui que a gente tem no mercado, né? Falamos de Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, diversas redes disponíveis no mercado, que são legais para a gente estudar. E fomos aperfeiçoando, cada uma falamos da importância dos fóruns de discussão, são os grupos, né? O que a gente chama de boca a boca eletrônico, o que o pessoal fala da sua empresa tem muita importância no universo digital, né? Tem um pesquisador, inclusive, da Metodista, professor Galindo, que ele fala que hoje a internet ele tem um conceito de amplificação da voz das pessoas, né? Com a amplificação da voz, ela destrói muito mais a reputação das empresas. Então, ela consegue ter um cenário muito mais agressivo, muitas vezes, de dissolução de uma marca. Então, todos esses capítulos, e o último focando na web, demonstram uma entrada, uma evolução da nossa matéria para a transformação que o comércio passou nos últimos anos. A gente está acostumado com aquele marketing tradicional, convencional, daquele da época do Philip Kotler, dos primeiros livros, né, da administração de marketing, que é uma bíblia do marketing, mas a gente foi evoluindo e Kotler também evoluiu com isso, né, escrevendo seus próximos livros, né, até o marketing 2.0, 3.0 e 4.0, demonstra que o marketing está muito mais conectado hoje em dia, só que sem perder a sensibilidade, sem perder a análise conceitual, psicológica e social dos seus indivíduos, né, a análise estratégica, sem perder essa sensibilidade, mas entendendo que nós estamos, assim como diz Zygmunt Bauman, né, que é um grande teórico também, criador da teoria da sociedade líquida, a sociedade líquida demonstra que nós somos muito mais adaptáveis a novos cenários. E nós temos relações diferentes. E agora, trazendo para os dias de hoje, aquela reflexão que fica, né? Depois da Covid-19, que é um impacto histórico na humanidade, como que será a nossa sociedade depois? É o momento da gente refletir o que vem depois, o que vai mudar nos nossos hábitos. Será que tudo vai voltar como era antes, de uma forma tranquila, rápida? Estaremos com as salas de aula com 100 alunos
todos confortáveis, tranquilos, sem máscaras, sem medidas de segurança. Vamos trabalhar num trem lotado, sem medo nenhum. Será que a venda, o comércio, vai ser sempre presencial prioritariamente, ou as coisas vão mudar? São reflexões que o marketing possibilita para a gente. Então é isso, gente. Você vê que a gente rapidinho deu um panorama geral do nosso conteúdo nesses 2 meses de aula. Depois nós vamos entrar em mais 2 capítulos aí depois da nossa B1, que vocês já vão ver a sua nota certinho. Vocês têm alguma dúvida, gente? Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas aí. Trouxe o Jon Snow aqui para assistir a aula com vocês. Que fofinho. Para alegrar um pouquinho a aula. Cachorro lindo. Teimoso. E aí, gente? Pode perguntar qualquer dúvida, viu? Professor. Oi, pode falar. Boa noite. Dos vídeos que você assistiu, o que o senhor achou? O senhor achou que está dentro do que o senhor pediu? A gente conseguiu... Não tá assim, eu não vi todos ainda, tá? Uhum. Mas os que eu vi tá assim, porque assim, é uma atividade que eu passei de reflexão mesmo para todos. Uhum. Então, não é um objetivo de eu analisar, vocês estão vendo estão muito agressivos no seu posicionamento e tudo mais. O foco do trabalho é uma reflexão de um mundo tecnológico que é totalmente utópico naquele capítulo. Eu queria mexer com a percepção de vocês e eu vi que teve gente que ficou, nossa, até falei, puxa, muito perturbador esse cenário, não gostei, achei que isso não pode acontecer. Então, o meu objetivo foi dar uma cutucada das coisas que estão acontecendo com o nosso mundo, né? De uma forma muito usando a ficção para mexer com esse cenário. Então, meu objetivo não é julgar as opiniões, não. E o que eu vi está bem criativo. Está muito bacana. Assim, não é só mesmo para saber se tá, né, se trouxe a ideia mesmo em questão. Mas tá certo. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Mais alguma dúvida, galera? Pode falar. Professor, com relação à prova agora da B1, da sua aula, já tem alguma data marcada? Sabe se vai ser na terça após o feriado? Como que vai ser o método? Não, falo, André. Beleza, eu falei no comecinho da aula com a galera, o link, inclusive, já está lá, tá? A prova vai abrir na próxima terça-feira para vocês. Deixa eu pegar aqui a data, deixa eu só relembrar aqui. Será no dia 21, tá? E ela vai ficar disponível até o dia 28. Então, é uma semana para vocês fazerem a prova. Dia 21 beleza. É feriado, então não vai ter a nossa aula ao vivo. Mas vai estar aberto já, a partir da noite, tá? 7 horas da noite. Aí vai ficar aberto uma semana para vocês fazerem, tem um linkzinho. O link está na seção 1 da minha matéria lá de vocês, tá? Tá escrito lá, turma de terça-feira. Beleza, professor. Valeu, obrigado. Beleza, aí no dia 28 eu tô ao vivo aqui para tirar dúvidas, se alguém não conseguiu mandar, tá? Só para fazer um bate-papo. Tá bom. Para enviar para você, faz por lá mesmo ou qualquer coisa pode enviar pelo e-mail? Não, lá tem que ser por lá mesmo. Eu vou... Inclusive, até o aviso da prova, vocês vão observar que eu vou usar muito AVA agora, porque a determinação é que a gente utilizasse mais a área da faculdade. Então, o link de acesso está tudo no AVA, eu não vou poder mandar pelo aplicativo. Então tá tudo documentado, organizadinho, tudo pelo AVA da faculdade. E aí vocês têm uma semana para fazer, você responde pelo formulário mesmo, vai ter um botão enviar, só enviar. Beleza, obrigado, professor. Eu tô perguntando porque eu cheguei aqui, era 7h30, eu tava no escritório, então eu vim correndo de lá para cá. Não, fica aí, é para perguntar, gente, eu tô à disposição, inclusive para matéria, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Valeu, professor, obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Mais alguma dúvida, galera? Pode perguntar. Link que o senhor portal é um link. Cortou um pouquinho, Luana, eu não te ouvi bem. Pode repetir, por favor?
esse link pelo aplicativo, ele vai ficar disponível lá no portal para a gente poder acessar. Ele é um link único que a gente pode acessar toda semana? É um link único. Pode acessar ele mesmo. Mas eu mando sempre de novo. Não tem problema não. Ah, tá bom. É porque eu achei que tinha um link diferente para cada semana para a gente acessar. Por isso que acho que a maioria do pessoal aqui fica aguardando o seu link. Não, o que pode acontecer de vocês entrarem, eu não tá lá logado ainda, mas pode sim. É que acho que ele só tá bom, habilita depois das 7 horas da noite. Ah, sim. Tudo bem. Obrigada, professor. Obrigado a você. E aí, galera, vocês ainda estão escondendo as câmeras, ninguém está se expondo nesse home office. Tô preocupado, me sinto muito isolado aqui, viu? Não, professor, nós estamos aqui. Eu queria Ninguém fazer habilita essa câmera. Eu queria fazer uma pergunta, mas é sobre o TCC. Tá. Será que eu posso falar com você mesmo? Pode. Só uma dúvida mesmo. É que eu mandei na segunda-feira passada e não tive retorno da tutora, já mandei e-mail pro professor também, só que eles não respondem. No caso, o prazo seria até hoje e eu não recebi minha nota ainda. Se expirar, como que funciona? Com quem eu falo? Não, mas você chegou a enviar a fase 1 ou não? Mandei a fase 1 e veio algumas coisas para eu corrigir, aí eu mandei novamente. Hoje faz 7 dias úteis. Aí eu não recebi ainda a resposta. Eu gostaria de saber com que quem se eu eu não me posso falar. engano, eu preciso só ver, porque hoje esse ano não caiu TCC para orientação, eu só estou com um projeto integrado, né? Mas o TCC, normalmente você enviou, ele já dá a nota em seguida, não apareceu nenhuma nota para você lá? Não, a primeira nota até apareceu, mas depois de uma semana, aí eu fiz algumas correções, né? E mandei novamente, mas não veio nada ainda. Então, porque é que eu saiba, não tem esse delay de correção. Você mandou, ele já manda a devolutiva com a nota, entendeu? Pelo menos era assim, eu não sei se continua sendo assim. Não, tá demorando bastante. Por isso que eu tô te perguntando, que eu gostaria de saber com quem eu posso falar, porque o tutor tem que ser coordenação mesmo, ou tutor ou coordenação, viu? O seu orientador quem que é? Isso. E o coordenador é o Eduardo. E o Pinto, ele tá sabendo disso daí? Eu mandei um e-mail para ele, né? Estou aguardando também. É ruim porque a gente tem prazo, né, professor? Por isso que eu tô perguntando, que aí eu tô com medo de expirar e se você enviou, tá enviado, tranquilo. Você mandou lá, se você cumpriu o prazo, certinho. Mas é bom dar uma reforçada com ele. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem no grupo aqui. Fernanda, do que seu nome? Tenório. Fernanda Tenório, deixa eu anotar aqui. Que aí eu vou mandar uma mensagem aqui para ele ver se tem um posicionamento, alguma coisa, tá? Deixa eu ver. Tudo bem, obrigada. Nada. Tenório. Beleza. Obrigada, professor. Obrigado a você, moça. E aí, galerinha, pode perguntar, gente. Tem alguma dúvida? Tá todo mundo afiado para a prova, então tá tranquilo? Poxa, então tranquilo, gente. Se já tiverem tranquilo já com a aula, tá todo mundo dispensado, tá? Mas eu fico à disposição para bater um papo com vocês, tirar dúvidas, até quando for necessário. Beleza, professor. Valeu. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Boa noite. Vamos bem na prova, hein, galera? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Aí.
Beatriz, David, Jaqueline, alguma pergunta? Tirar aqui ou passa? Não entendi, David. Falou alguma coisa? Não, tudo bem, não tem nenhuma pergunta, não. Tá bom. Professor, uma pergunta aqui, eu esqueci. Você falou que ia corrigir de atividade, aí você não vai corrigir, então. Porque eu acabei ficando... Vai cair na prova, né? Se eu der a resposta para vocês, vocês vão perceber lá. Ah, tá, entendi. Tá bom, então. Obrigado. Mas eu mando depois todas as respostas para vocês, tá? Não, tudo bem, tá bom. Mas você recebeu o que eu te mandei, né? Recebi. Acho que eu mandei o vídeo pelo message, porque eu não consegui mandar pro outro. E a atividade eu mandei por e-mail mesmo. Não, recebi sim. Tá tudo numa pastinha, tudo organizadinho. Tá bom, obrigado. Eu até mandei, acho que a mais, eu mandei 2 vídeos, acho que deu 4 minutos. Não, eu vou ver. Eu não vi ainda completinho, mas eu vou ver com calma lá. Mas obrigado, viu? Mostra a vida dele, né? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, viu? Beijo! Professor, eu mandei o meu eu mandei o meu TCC e aí ela me respondeu, só que ela mandou assim, conforme previsto no manual do aluno, estudos de caso não são aceitos pela instituição. Só que eu não entendi o que ela quis dizer com isso. É que assim, se eu não me engano, é que esse ano eu não estou com um manual que eu não estou orientando TCC nenhum, só Pro Inter, né? Mas o que eu saiba na Anhanguera, o que pode fazer é revisão bibliográfica, que a gente chama. Qual que é o seu tema que você colocou? Acho que é gestão de logística. Mas você colocou alguma coisa sobre logística. Você colocou alguma empresa? Coloquei, eu fiz baseado numa transportadora, né? O que ela entendeu? Ela entendeu que você quer fazer um estudo de caso, quer estudar só aquela empresa, só aquele caso. E o método estudo de caso não entra na possibilidade de administração. Pelo menos na instituição, né? Uma norma do edital, né? Então mas é só por isso. Eu tenho que fazer geral, então eu não posso focar em uma empresa só. Você tem que falar mais do setor logístico, digamos assim. Mais setor logístico, e você pode falar de uma e duas empresas, ela e mais uma, por exemplo. Só que você precisa usar essa palavrinha mágica lá, revisão bibliográfica. Sempre que você puder colocar, que aí ela vai autorizar na hora. Você pode botar no seu título, qual que é o tema que você colocou? Deixa eu abrir aqui, peraí. Só para eu ter uma ideia. Eu vi lá que era 2.000 pontos. A hora que ela me mandou que eu tirei 100 pontos, eu falei, meu Deus do céu. O que aconteceu? O tema que eu escolhi é gestão de sistema logístico. Tá. E aí, no subtema, eu coloquei logística de suprimentos baseados na transportadora e coloquei os dados da transportadora. Acho que se você colocar só o título qualquer mesmo, é gestão... De sistema logístico. Gestão de sistema logístico. Aí se você colocar embaixo, uma revisão bibliográfica sobre o cenário no país, por exemplo. Você coloca essa palavrinha-chave aí no título, no subtítulo, né? E lá dentro você tem que deixar claro que a metodologia que você vai usar é uma metodologia de revisão bibliográfica. Você não pode colocar... Porque se você colocar estudo de caso, acho que ela vai continuar pegando no seu pé. Entendi. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado a você, viu? Tchau, boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, encerrando a aula de hoje, às 20h10, é uma aula de revisão. Espero que os alunos tenham aprendido, vão bem na nossa próxima prova, e eu fico à disposição para responder por qualquer canal todas as atividades e todo o material solicitado.
Um grande abraço a todos, se cuidem, até a próxima aula. Um grande abraço.